Ei, gente, vocês conhecem a história de São Pantaleão, não sei como fala? Eu não conheço toda a história, mas tem aquela parte do nhoque da fortuna, que é quando ele passa por uma casa e pede para ser acolhido para ele comer, e aí o pessoal da casa não tinha muito a oferecer, eles estavam comendo bem pouco, mas aí todo mundo aceita dividir com ele também, compartilhar uma comida que parecia um nhoque, uma coisa feita bem simples. Todo mundo compartilha, eles comem só 7 pedacinhos cada um. E no final, quando ele vai embora, as pessoas vão tirar os pratos e debaixo dos pratos tem moedas, tem dinheiro para para eles poderem compartilhar e comer mais e tal. E daí veio o nhoque da fortuna, que isso aconteceu, diz na lenda, num dia 29. Então quem segue essa tradição no dia 29 come nhoque, come até com uma moedinha debaixo do prato, porque para ver, né, se isso atrai assim mais fortuna. Eu tenho um amigo que gosta de fazer isso e quase todo dia 29 ele prepara um nhoque muito bom. Pra mim, ele prepara um nhoque vegetariano e ele chama os amigos pra ir comer na casa dele. Ontem foi dia 29 e não foi diferente, nós fomos comer na casa dele. Chegando lá, estava tudo muito bom, a gente estava tendo ótimas conversas até que começou a surgir o assunto da pena de morte. E esse assunto, embora muito delicado, é uma coisa que a gente nem tinha que ficar discutindo mais, porque desde que nós assinamos o Tratado Internacional de São José da Costa Rica, a gente não precisa mais preocupar com isso, porque nós fizemos um tratado de que só existiria pena de morte, como ainda existe no Brasil, em caso de guerra, em caso de crimes militares muito graves, e aí existe pena de morte para aquelas pessoas lá, mas tem que ser muito grave, tem que ser num caso muito específico. Não sendo assim, não existe pena de morte e nós não podemos voltar atrás, porque nós já assinamos esse contrato, esse tratado, porque é inconstitucional. Então, para a pena de morte ser instituída no Brasil, a gente teria que causar um grande impacto diplomático indo contra esse tratado e mudar a nossa Constituição. Então, é uma conversa muito complicada. Mas algumas pessoas se exaltam, e eu estava conversando disso aqui na França, que também não poderia ter, mas enfim, algumas pessoas se exaltam e lá tinha um rapaz que estava falando que ele não concorda de pagar imposto para ficar mantendo gente que causa crimes criminosíssimos, que faz coisas muito monstruosas, e eu concordo com ele que tem pessoas muito monstruosas e que nós temos que tomar muito cuidado e que as penas elas devem ser realmente mais categorizadas assim pro tipo de criminoso. Eu acho que nem todo criminoso é igual, alguns criminosos são criminosos porque realmente eles tiveram problemas sociais, outros criminosos são criminosos porque eles são maus mesmo. Eu acho que tinha que ter uma divisão melhor em relação a isso, mas a pena de morte eu não entendo como ser no caso, até porque ela é muito usada politicamente. Até 1977 existia pena de morte com guilhotina na França. Em 1977 seus pais já estavam vivos nessa época, isso foi ontem. Então eu não sou a favor da pena de morte, não sou a favor que ela volte, mas sou a favor que a gente fiscalize, que a gente controle muito pessoas muito malucas, que depois de 30 anos de cadeia elas não poderiam ficar aí cair na sociedade normal, porque tem gente que gosta de fazer mal, tem gente que gosta de matar, que sente prazer com isso, então a gente tinha que ficar mais de olho mesmo. Mas não sou a favor da pena de morte. Mas esse cara, ele é a favor, e ele, assim, tinha umas horas que ele falava assim, então pra vocês não significa nada, pra vocês é normal o cara matar não sei quantas pessoas, não sei quantas mulheres, não sei quantas crianças, não sei o que. E não, gente, isso não é argumento, né? Você tem que argumentar em relação ao que você pensa sobre o caso, e não ficar acusando o outro de pensar uma coisa que ele nem pensa, que você nem sabe como é que ele... Claro que ninguém acha normal. Beleza. Corta para hoje pro grupo de encontro de falar inglês, que a gente tem um grupo aqui que encontra para praticar o inglês, porque nós queremos o quê? Nós queremos um currículo melhor, nós queremos entender melhor as pessoas, mais línguas, compreender outras culturas e tal. Então a gente tem um grupo de falar inglês que é aberto a todo mundo, que é num bar e vai quem quer. E aí a gente tava lá nesse bar falando um monte de coisa em inglês. E nós começamos a falar de coisas que a gente mudaria na cidade de Avignon, que é a cidade onde a gente mora, e alguns problemas que nós víamos era o problema de carro, de circulação de carro, de onde parava carro, não tem mais vaga, não tem mais não sei o que, não.
Então, nós começamos a falar assim, nossa, mas seria bom se existisse drones ou carros voadores, drones que pudessem carregar pessoas, ou carros voadores que a gente pudesse sair com eles e tal. Embora eu entenda que tem todo aquele problema de, né, se tem um carro voador, ele vai parar no seu quintal, na sua casa, mesmo você não querendo e tal, vai ser muito complicado, a gente vai perder um pouco a privacidade, então tem toda essa questão. E a gente falou disso também, que tinha toda essa questão, mas a gente falou assim, não, mas de repente já resolveu, né? E nós decidimos criar uma empresa para fazer carros voadores. Porque é isso que a gente faz em bar, né? A gente cria empresas imaginárias. Então ia chamar The Flying Car, a nossa empresa, e o nosso slogan seria A Car That Flies. Enfim, né? Conversas de grupo de inglês num bar. E aí a gente tava empolgando muito, a gente até colocou dinheiro lá e tal, eu coloquei 2 centavos na contribuição da fundação para criar essa empresa. Um monte de gente foi colocando moedinha, a gente até tirou foto para quando vocês fizerem um documentário sobre a nossa empresa, já fica mais fácil de achar essa foto, vai ajudar na documentação do documentário. Enfim. Aí a gente tava muito empolgado, nossa, então como é que a gente vai fazer? A empresa, definimos vários papéis para cada um na empresa e tudo, já tava tudo criado, só faltava definir uma coisa, como é que o carro ia voar? Aí falaram, nossa, é muito fácil, a gente faz umas turbinas, a gente faz isso aqui, e eu dei uma ideia, ideias de bar, que era de catapultar o carro. Você catapulta um carro, você direciona ele para onde ele tem que ir e pronto, ele vai para aquele lugar. Aí todo mundo aceitou essa ideia. Mas depois até teve um cara que ele quis roubar a minha ideia, né? A gente já falou sobre isso, chama bropriating. Mas tudo bem, porque era só uma brincadeira, né? Vamos deixar assim. Aí tamo lá, falando disso, e aí aquele carinha, aquele carinha da pena de morte, ele tava lá, e ele falou assim, tá, mas quem que vai testar isso? Aí a gente, não sei, peraí, vamos primeiro definir como é que a gente vai fazer pro carro pousar. E na hora de pousar, como é que a gente faz? Aí falaram assim, faz uma piscina, que aí o carro cai na piscina, e a piscina pode ser usada também para as pessoas nadarem, a gente coloca um alarme para quando o carro estiver chegando, E outra ideia era fazer grandes travesseiros, que aí o carro ia bater nos travesseiros. E eu ainda dei a ideia da gente usar aquelas esponjas, sabe esponja de lavar louça, que aquilo é horrível para reciclar, a gente não sabe o que faz com aquilo. Aquilo é super difícil de reciclar, inclusive você que tá pensando em ideias para reciclar coisa, pensa alguma coisa para essas esponjas, mas se você ainda não pensou, para de usar essas esponjas, usa outras coisas, usa um negócio de algodão lá, usa umas escovinhas, porque aquela esponja é horrível para reciclar. Enfim, pensei da gente usar essas esponjas para fazer os grandes travesseiros, para que com esses grandes travesseiros o carro pudesse parar assim em cima dos travesseiros, tá? Mas aí ainda precisávamos de alguém para testar. Quem que vai testar? Quem que vai testar? Aí a gente ficou brincando, vai você que vai ser o CEO da empresa, vai você que é da parte de comunicação, vai você que é da parte da engenharia, vai você que não sei o que, nanana. Aí esse cara da conversa da pena de morte, ele falou assim, e se a gente usasse prisioneiros? Ok. Aí que tá, gente. Era aí que eu queria chegar e eu já estou concluindo. Algumas ideias, elas são até engraçadas, elas são até divertidas e elas até nem poderiam existir, mas elas acabam desviando e voltando para o contexto e existindo. Porque era tudo uma brincadeira, era sobre testar uma coisa imaginária e tal, mas ainda existia a ideia da pena de morte. E por mais que esse cara tenha argumentos verdadeiros e que fazem sentido sobre a pena de morte, ela é uma ideia muito perigosa. E esse cara não é um cara perigoso, mas a ideia é perigosa porque, como eu já disse, se matar pessoas resolvesse problemas, a gente já tinha resolvido muitos problemas na humanidade. Então, eu acho que a gente tem que realmente pegar esses monstros esses psicopatas, esses terroristas, que criam problemas muito sérios para a sociedade inteira, que todo mundo concorda que eles não sabem viver em sociedade, e colocar eles, essa é a minha ideia, tá? E colocar eles de uma forma que a gente possa sempre ficar
realmente vigiando. E a gente tem relatórios especializados, né, de médicos especializados, de pessoas especializadas, antropólogos, sociólogos, não sei o quê, falando como é que tá a evolução deles. Obviamente que isso vai custar um dinheiro para o Estado, e é por isso que a gente tem que saber separar quem são essas pessoas, porque não me parece que é uma quantidade muito grande. Mas me parece que faz mais sentido todas as pessoas investirem uma parcelinha do dinheiro delas nessa fiscalização e nesse cuidado do que a gente volte para um mundo onde a gente mata todo mundo que a gente acha que merece morrer. Isso porque a justiça, ela pode se confundir, a justiça, ela pode ser deturpada de uma forma muito estranha e usar a pena de morte, você está fazendo uma pena irreversível e aí é muito difícil viver nesse mundo. De toda forma, eu reafirmo, com os tratados internacionais que o Brasil assinou, nós não podemos voltar a esse pé de criar uma pena de morte se ela já não existia. Países que têm pena de morte assinaram esse tratado, eles vão continuar tendo as penas que eles já tiveram, mas você não pode criar uma pena de morte se você não tinha na época da assinatura do tratado. Entendeu? Era isso que eu queria falar hoje. E um beijo pra minha mãe, que o aniversário dela foi ontem. Tchau.